negócio de vocês, tá bom? Bom dia, pode seguir, Carol. Obrigada, Gabriel. Bom dia a todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos à nossa live, Descobrindo o Potencial da Plataforma da Hub Local. Para quem não me conhece ainda e não esteve presente no nosso última demonstração, eu sou a Carolina Scalon, especialista aqui na Hub Local e faço parte do time de sucesso do cliente. Bem, vou começar aqui do zero. Eu gosto sempre de já desmistificando, né, essa dúvida que a plataforma da Hub Local, uns chamam de software, outros chamam de plataforma. Na prática, é um site que você vai acessar e não exige nenhuma instalação. Então, eu já estou aqui no site da Hub Local com o meu usuário e senha cadastrado. E logo que eu clico em entrar, nós já vamos entrar direto na tela que eu chamo de dashboard, que é onde ficam os dados que nós conseguimos extrair do Google. Pode se chamar de plataforma de BI, pode se chamar de dashboard. Na prática, são os dados que a gente consegue extrair direto deles. Bem, aqui logo no topo, vocês já vão observar que a plataforma ela traz uma visão geral e uma visão por local. Mas em ambos os cenários, vocês vão observar que aqui embaixo tem algumas opções de filtros para que vocês determinem quais locais que vocês querem ver. Isso é claro, se tratando de empresas que têm mais de um local. E aqui você consegue, na primeira visão por local, filtrar. Ele já vem pré-selecionado com todos os locais que você tem cadastrado dentro do seu usuário na plataforma da Hub Local. Mas você poderia desfazer essa seleção e selecionar só aqueles que você quer visualizar. E logo ao lado, nós já temos alguns pré-filtros que já tem filtro por região, por estado, por cidade, ou, se for o caso, por categoria. Essa categoria, ela é a mesma que aparece lá no perfil do Google Meu Negócio. Então, aqui nesse exemplo, nós temos empresas de 3 segmentos, né? Hospital, negócio, serigrafia. Então, você poderia também desfazer a seleção e selecionar só aquele que você gostaria de ver. No final, tem, por último, uma seleção que você consegue visualizar o período que você quer estipular. Aqui ele já vem no avançado, com os últimos 3 meses selecionados. Poderia mudar essa quantidade, eu quero ver os últimos 6 meses, os últimos 12 meses, ou pode escolher aqui alguns pré-filtros, então tem este ano, trimestre passado, trimestre até agora. Ou, se eu quiser algo totalmente personalizado, eu particularmente gosto bastante de usar o filtro fixo, porque você pode escolher qualquer data de início e qualquer data final para fazer a apuração desses dados. E uma vez que eu selecionar aqui o local e selecionar qual o período que eu quero, ele já vai carregar automaticamente apurando os dados dessa configuração que eu estabeleci aqui. E aí vocês podem estar se perguntando, se tanto a visão geral quanto a visão por local, existem esses filtros que eu poderia selecionar um ou mais locais, o que muda de um para o outro? Aqui na visão geral, se eu seleciono 2 ou mais locais, eu consigo ver o consolidado. Então, ele vai somar o total de rotas que todos esses locais que eu selecionei produziu, assim como ligações e todas as outras informações que a plataforma ela traz aqui nessa visão. Caso eu escolha a visão por local, eu também consigo ver de todos os locais que eu tenho acesso dentro do meu usuário, mas ele vai mostrar individualmente o que cada local produziu de rota, de ligação e todas as outras informações que nós trazemos aqui. Então, começando aprofundando um pouco mais na visão geral, vocês vão observar logo no topo as ações, que são os cliques que o usuário fez lá no perfil do Google, e ele consegue computar. Se por acaso eu quiser traçar uma rota até esse estabelecimento, ele vai computar quantos cliques foram gerados dentro dos perfis que eu selecionei. Da mesma forma, as ligações e também os cliques de acessos ao site. Então, é até importante destacar que eu não estou monitorando aqui. Aliás, a plataforma, ela não está monitorando quantos cliques teve no seu site, e sim quantos cliques teve no botão do site lá no perfil do Google.
ele também faz um comparativo, e vale destacar que, independentemente da data que você apurar aqui, então, se eu olhar maio de 2024, a plataforma, ela automaticamente, ela compara como que foi esse resultado de maio de 2024 comparado a maio de 2023. Se eu selecionar um primeiro semestre de 2024, ele vai comparar com o mesmo semestre de 2023. Então, não importa qual período você se apurar aqui nesse filtro, ele sempre vai fazer um comparativo para que você possa, na prática, comparar laranja com laranja, como que está o seu resultado no período apurado em relação ao mesmo período do ano anterior. Então, ele vai, nesse exemplo, nós estamos com algumas empresas de testes aqui para não expor o resultado de nenhum cliente, mas aqui, embora ele não esteja trazendo nenhuma informação, porque provavelmente esse perfil ele não tinha dados no ano anterior, mas ele diz uma seta para cima, né, trazendo um percentual, exemplo, ele poderia dizer uma seta para cima, 50% na cor verde. Significa que esse período que você apurou agora teve 50% a mais de rotas produzidas, se comparado com o mesmo período do ano anterior. Então, vocês não precisam ficar fazendo essa matemática, a plataforma ela faz isso automático, e basta você apurar o período que você quer enxergar dentro da plataforma, e automaticamente ele faz esse comparativo para que você perceba se você está melhorando ou se o seu resultado ele está caindo, para que vocês consigam investigar melhor. Além das ações, que são as rotas, as ligações e os acessos ao site, nós também trazemos nessa primeira visão quais são os termos de busca. Na prática, são os termos que os usuários utilizam que levaram a uma visualização dos locais que estamos apurando aqui. Então, vocês veem aqui que tem ferreiro, motocross, ferreiro em Fortaleza. Ele vai, claro, trazer quais são os termos que mais se conectam ali com o seu segmento. Então, muito provável que apareça aqui o nome do seu estabelecimento em alguns momentos, o termo que mais se conecta com o seu segmento, e você consegue também exportar essa informação. Normalmente, termos é uma informação que tem um dado bem expressivo, então ele pode trazer aqui mais de 1000 linhas de termos diferentes. O Google ele só vai disponibilizar essa informação a partir do termo que ele foi utilizado 15 vezes ou mais. Então, se você tentar comparar o número de termos que foi pesquisado aqui versus o número de rotas, ligações, acessos a site ou até mesmo as impressões, esse número não bate, porque o Google ele não disponibiliza 100% dos termos utilizados, somente os que foram buscados 15 vezes ou mais. E como é uma informação muito expressiva, assim como comentários ou as avaliações, quando você clica com o botão direito do mouse, você tem a possibilidade de exportar essa informação. Quando você clica em exportar, ele já vem aqui com um arquivo previamente nomeado, mas que é um campo totalmente editável, que você poderia deletar aqui e dar um nome que você tem interesse para que você controle melhor esse resultado. E também você pode exportar em formatos diferentes. Então, dá para exportar como CSV, Excel ou planilhas do Google, ou manter essa formatação de valor. E aí você seleciona, exporta e ele já gera automaticamente esse relatório com esses dados que vocês selecionaram. Logo abaixo, nós temos informações sobre a reputação, que são as avaliações. Nesse primeiro quadro, ele está trazendo um resultado mais quantitativo. Então, quantas avaliações foram recebidas no período que eu apurei lá em cima, qual que é a média de notas desse período, e qual é a classificação de avaliações positivas, avaliações neutras e negativas. Para quem ficar com dúvida, vocês podem observar que tem esse ícone aqui em cima, que ele traz uma explicação a mais, para que vocês entendam minimamente. Nesse caso, ele vai explicar que avaliações positivas são 4 e 5 estrelas, neutras 3 estrelas, e avaliações negativas 1 e 2 estrelas. Mas ele também traz aqui separado por nota de avaliação, quantas foram 1 estrela até 5 estrelas. E também, se você clicar aqui com o botão direito do mouse, você consegue exportar, assim como demonstrei aqui em termos. E logo ao lado,
vocês conseguem ver os comentários que foram produzidos nas avaliações. Então, nada mais é do que a anotação que o usuário fez na hora de avaliar. E ele traz também qual foi a nota aplicada. E por ser uma informação que não cabe na sua totalidade aqui na tela, se clicar com o botão direito do mouse, também consegue exportar essa informação. Vale destacar que rotas, ligações e acessos ao site é uma informação única, então não tem nada além disso. Então, você não exporta esse dado. Agora, indo para a visão geral, como é uma visão, aliás, visão por local, como é uma visão mais detalhada, eu não vou trazer tudo em uma única tela. Então, eu começo selecionando ações, ou se eu quero ver as avaliações, os comentários e as impressões. Então, começando aqui em ações, vocês observam que ele mantém o mesmo filtro da visão geral, então se você quiser ver só alguns locais, basta escolher algumas das opções de filtros que temos aqui, também apurar a data, e ele vai trazer em linhas cada um dos locais que eu tenho vinculado dentro do meu acesso. E ele vai dizer o ID do local, isso é uma informação mais da hub local, para que a gente não misture, né, o que é um local com o outro. Depois, o código do local, que essa é uma informação que é possível configurar lá no gerenciador de perfis do Google. Então, existem empresas que elas têm muitas filiais. Cada empresa tem a sua forma de nomear essas filiais. Algumas nomeiam pela cidade, pelo bairro, ou numeral mesmo, filial 1, filial 2. Esse código do local é algo que não aparece para o usuário final e ele serve mais para um controle interno de quem tem muitos locais. Aqui ele traz o nome do local, e logo na frente, as rotas, as ligações, os acessos ao site, na mesma forma que nós apresentamos na visão geral, só que separado local por local. E aqui nesse meio, vocês percebem que tem um ícone aqui desenhando o percentual, é a mesma coisa que eu não consegui demonstrar no exemplo da visão geral, porque eu não tenho um comparativo com o ano anterior. Então, se vocês observarem que a informação de vocês ela não aparece, certamente é porque é um local que ele existe há menos de 12 meses. Mas, se for o contrário, a plataforma ela também vai fazer um comparativo. Sempre uma seta para cima na cor verde, se o percentual ele é de crescimento, uma seta para baixo na cor vermelha, se esse é um percentual de queda comparado com o mesmo período do ano anterior. E aqui, da mesma forma, você também consegue, com o botão direito, exportar esses dados para que você possa produzir outros relatórios e fazer as suas próprias análises. Na visão por local em avaliações, ele já traz aqui algo mais detalhado se comparado com a visão geral. Aqui eu vou mostrar nota e a nota média, a quantidade de avaliações, também com percentual de queda ou de crescimento. E nos comentários aqui ele vem algo mais detalhado. Então, ele vai dizer, exemplo, né? Se você quer estudar melhor, como que está a reputação da sua empresa, o que os seus clientes estão falando sobre o seu estabelecimento, nessa visão ele ajuda bastante, porque ele traz aqui o período, o nome do avaliador, qual é o respectivo local avaliado, qual que é a nota que o usuário aplicou e qual é o comentário. Uma hipótese como essa, que vocês observam que é o campo vazio, é porque o usuário ele fez uma avaliação, mas ele não deixou nenhum comentário. E da mesma forma, vocês conseguem clicar aqui com o botão direito para exportar essa informação. E por último aqui, nós trazemos as impressões, que nada mais é do que as visualizações que foram geradas dos seus perfis. E vocês observam que aqui eu tenho as impressões de pesquisas e as impressões de mapas. No mesmo cenário, ambos são visualizações do seu perfil, mas as visualizações de pesquisas, elas são aquelas que foram feitas no próprio navegador, e as visualizações de mapas é quando o usuário ele utilizou o Google Maps para fazer essa pesquisa. Mas ambos os cenários são visualizações do seu perfil, sempre do período apurado e dos locais que nós estamos selecionando. E, de novo, vale destacar que essa também é uma informação que nós conseguimos exportar. Bem, entendendo aqui sobre o nosso dashboard, sobre os resultados e todas as informações que nós trazemos, o próximo atributo que nós temos aqui para que vocês consigam acompanhar e gerenciar melhor a sua reputação é o nosso hubnômetro.
O Hubnômetro, para quem ainda não conhece, ele é uma inteligência que foi desenvolvida para que qualquer pessoa consiga fazer a manutenção da sua relevância orgânica no Google, sem precisar ser um especialista de SEO local. Então, ela já diz tudo aquilo que é necessário ser feito para que você construa uma boa relevância. E para quem fica com dúvida, quando eu estou falando de relevância, basicamente você aparecer mais vezes no topo das pesquisas. Então, para quem não sabe, o Google ele é uma plataforma, um mecanismo de busca, e que tem muitos resultados, mas que vai aparecer no topo aquele que melhor faz a manutenção da sua relevância orgânica. Por isso que eu digo relevância, que é você aparecer no topo mais vezes. E aqui no nosso Hubnômetro, a plataforma ela já te diz qual é o percentual de tarefas que você já cumpriu. Então, aqui nesse exemplo, nós já observamos que tem muita coisa a cumprir, porque só foram realizados 38%. O legal do Hubnômetro é que se você acessar a plataforma da Hub Local pelo menos uma vez por semana, você já consegue fazer todas essas tarefas sem precisar ficar acessando a plataforma todos os dias, ficar com dúvida, o que eu preciso fazer agora. Então, ela já te dá o caminho das pedras, digamos assim. Então, aqui ele traz, numa visão geral, o detalhe de tudo aquilo que precisa ser feito, o que eu já resolvi, o que ainda está pendente para resolver, e ele vai trazer esses alertas aqui aonde existe individualmente pendências. Então, se você observar, datas especiais, que na prática são feriados, mas poderia ser uma data especial para você. Imagina que hoje é o aniversário da rede, eu sei que é uma tendência as empresas fazerem algum tipo de ação, mas por algum motivo você não vai ter um funcionamento, ou você vai mudar o seu horário de funcionamento em um dia específico, você programa uma data especial, porque aí essa data ela não vai se replicar. Normalmente, quando é configurado o horário de funcionamento de uma empresa, você vai programar o mesmo horário de funcionamento para segunda-feira. Então, todas as segundas vai ter aquele horário. Mas se eu tiver uma data atípica, eu programo aqui em datas especiais. E a plataforma, ela sinaliza se nesse mês nós temos algum feriado em específico, para que você não se esqueça de programar. E aí vale destacar que, mesmo que o seu estabelecimento ele vá funcionar normalmente com o mesmo horário, é interessante vocês programarem ainda assim essa data para o Google entender que você fez essa manutenção nesse horário e ele não ficar com dúvida e, de repente, ele não trazer você nos resultados de pesquisa por não considerar sua informação confiável. Então, aqui, datas especiais já foi concluído, né? Ele está dizendo aqui como resolvido, mas nós temos informações para cumprir, avaliações, preciso fazer uma postagem no meu perfil e preciso atualizar a galeria. Aqui não tem muito segredo. Se eu clicar em cima dessa pendência, ele vai me trazer somente aquilo que está vinculado, né, a esse alerta, que nesse caso são avaliações. Aqui ele está me dizendo que todas as avaliações da minha empresa, elas foram respondidas, então se fosse o contrário, se eu tivesse avaliações sem resposta, ele iria me sinalizar aqui essa pendência, então nesse caso não existe nenhuma, mas ele está me trazendo aqui uma outra pendência relacionada também às avaliações, só que falando de quais locais que não recebem avaliações há muito tempo. Para quem não sabe, esse é um indicador muito relevante. O Google, ele mede a sua popularidade. Isso é algo que precisa ser cultural em todo o negócio, não importa qual é o seu segmento. Cada vez mais as empresas e as pessoas, elas estão procurando saber qual é a reputação da empresa. Hoje, aquela questão do indica, não que morreu, mas ela é cada vez menos praticada. Então, é importante que vocês estejam o tempo todo educando a equipe para sempre pedir novas avaliações para os seus clientes e fazer, assim, né, essa demonstração de popularidade, o quanto vocês são relevantes na sua comunidade local. E aí, bem, tenho aqui essa pendência para resolver. Nesse caso, a Hub Local, ela consegue apoiar vocês gerando, por exemplo, um QR Code. Eu mostro quando a gente estiver na parte de locais, mas você consegue gerar um QR Code para que você deixe esse arquivo, né? Você pode até
de repente, trazer alguma outra estética, a tua logo. Algumas empresas produzem plaquinhas que ficam ali no caixa. Você pode, da maneira que você quiser, utilizar essa arte para incentivar os seus clientes a receberem essas avaliações. Então, quando eu clico aqui em resolver, ele já me leva para um espaço onde eu consigo fazer o download desse QR Code, mas eu vou mostrar um outro caminho também, que vamos imaginar aqui uma hipótese de que o seu estabelecimento está recebendo bastante avaliações e não exista esse alerta aqui. Eu vou, num segundo momento, mostrar para vocês qual é o caminho que vocês fazem para gerar esse QR Code. Mas, na prática, o Hubnômetro, ele tem como objetivo já não só te apontar aqui o que você precisa fazer sem que você seja um especialista, mas ele já te leva para o caminho na onde você vai resolver essa ação. Então, se eu clicar aqui em postagens e clicar para resolver, ele vai me levar para o módulo de postagens para que eu realize essa postagem. E aqui eu poderia clicar em resolver tudo, ou eu poderia clicar para resolver individual. Desculpa, pessoal, vocês devem ter ouvido minha cachorra aqui latir. Bem, então, entendido aqui sobre o nosso Hubnômetro, entendido sobre também o percentual, né? A ideia é vocês manterem essa meta aqui de 100%. Conhecendo também o nosso dashboard, agora eu vou mostrar para vocês como que funciona o módulo de avaliações. Então, esse primeiro módulo que eu mostrei, ele já está aqui na primeira tela. Conectei na plataforma, não preciso acessar nenhum caminho, eu já tenho acesso a essas informações. Mas os demais módulos, vocês vão encontrar nesse menu à esquerda. Então, eu vou clicar aqui em locais, listar locais, e eu vou ter aqui as opções de avaliações, postagens, galeria, serviços, que aí a gente já está falando mais de configurações de acessos e convites, que isso é uma informação que só eu tenho por ser um usuário administrador. É possível também, se eu quiser ver as avaliações somente de um local, essas mesmas opções que eu trago aqui no topo, eu conseguiria clicar aqui para ver individual. Então, na prática, essas opções é uma visualização em massa. Então, se eu tenho mais de um local conectado aqui dentro da plataforma da Hub Local, eu consigo ver todos já clicando nos módulos aqui no topo ou individualmente escolhendo. Aqui vocês podem observar, né, que eu tenho 2 locais que ele aparece na cor azul, ou seja, ele está habilitado o clique, e tem outros locais que eles estão na cor cinza. Então, se eu clicar aqui, não acontece nada, porque esses locais eles não estão conectados com o Google. Então, foi cadastrado aqui um local na plataforma da Hub Local, mas ele não está conectado com o perfil do Google. Então, se vocês observarem isso, já acione o suporte da Hub Local, ou se por acaso alguém desconectar aqui, apertar algum botão, se ficar com dúvida, nos acione, porque é esse o motivo, tá? Bem, voltando aqui, acessei o menu à esquerda, cliquei em locais e em listar locais, eu vou entrar no módulo de avaliações para fazer esse gerenciamento. Aqui ele está me dando um alerta, porque como vocês viram, eu tenho locais que eles não estão conectados, por isso que fica aparecendo, mas se vocês estiverem 100% conectados, não aparece essa opção. Bom, aqui eu já tenho, né, conectado a plataforma do Google, logo ao lado eu posso também selecionar, então, acho que alguém já deve estar observando aqui que, mesmo quando eu estou falando de uma visão geral, ou uma visão por local, ou quando eu mostrei ali as visões, né, das avaliações, nós sempre vamos oferecer filtros por locais. Então, ele já vem pré-selecionado aqui todos os locais, mas eu poderia selecionar só aquele que eu quero visualizar. Aqui em cima eu já tenho alguns filtros mais práticos, então eu poderia, nesse caso, eu estou visualizando todas as minhas avaliações, mas eu poderia clicar nas avaliações não respondidas, ou eu poderia visualizar todas as respondidas. Avaliações editadas, eu acho bem bacana falar um pouco sobre esse módulo, porque o Google hoje, ele tem uma deficiência, se caso um usuário, ele faz uma avaliação sua ano passado, e depois ele retornou no seu estabelecimento, ele teve uma experiência diferente, e ele avalia de novo. Essa avaliação, ela não fica 2 vezes no seu perfil. Na prática, um usuário que já avaliou o seu estabelecimento e ele avalia de novo, ele está mudando a avaliação dele.
Então, imagina uma situação hipotética de que a primeira visita desse cliente, ela foi muito positiva, ele avaliou com 3 estrelas e ele fez um comentário positivo, por sua vez, a resposta também foi de agradecimento por essa avaliação positiva. Mas ele volta alguns meses depois e ele tem uma experiência negativa, que é o contrário. Ele vem aqui, edita essa avaliação, então ele vai reduzir para mudar a quantidade de estrelas, mudar o comentário, mas a resposta dessa avaliação, ela continua lá. Então, você não consegue ver, né? Ela não vai aparecer como uma avaliação não respondida, o que poderia passar despercebido se você estivesse fazendo esse gerenciamento direto pelo perfil do Google, e ficaria incongruente, porque aí o usuário está falando de algo negativo e na resposta à avaliação você está agradecendo, não é legal. E pensando nessa dor, dessa deficiência que existe nos perfis do Google, a Hub Local ela desenvolveu essa função que você consegue visualizar quais são as avaliações que foram editadas. Então, aqui ele mostra qual é a nota atual, qual é o comentário atual, mas você também consegue ver o histórico dessa avaliação. Isso é legal também, até para que vocês consigam acompanhar como que foi a experiência no passado? Porque aqui eu trouxe um exemplo que primeiro foi positivo e depois negativo, mas poderia ter sido ao contrário. Vocês conseguem monitorar o histórico desse usuário. Diferente de lá no Google, ele não vai salvar esse histórico, então você não sabe como que foi a experiência dele no passado, para de repente ter algum discurso específico com esse cliente. Mas bem, voltando aqui, fazendo, né, os filtros para que vocês consigam estabelecer, né, consigam estudar melhor sobre a sua reputação, aqui nós temos alguns filtros avançados. Então, tem aqui, poderia selecionar pela classificação, então eu quero filtrar avaliações iguais a tantas estrelas, então poderia colocar aqui igual e selecionar 3 estrelas, e ele vai puxar só as avaliações com 3 estrelas, ou que seja superior a X estrelas ou inferior a X estrelas. Tem também por comentário, então eu quero avaliações com comentários ou sem comentários. Também tenho filtros por palavra-chave, o que é bem legal, porque se você for gerenciar a manutenção das suas avaliações direto pelo perfil do Google, você não consegue fazer nenhum tipo de filtro. No máximo, você consegue classificar da mais recente para mais antiga, ou a avaliação mais alta para mais baixa. Mas você precisa ficar paginando várias e várias avaliações para você fazer esse estudo. E aqui, você já consegue fazer alguns filtros inteligentes. Então, além desses que eu mostrei, o por palavra, ele é bem legal, porque eu poderia, por exemplo, colocar aqui atendimento. E aí, se eu colocar, né, avaliações de 5 estrelas que tem a palavra atendimento, muito provável que eu vou trazer avaliações que os usuários estão elogiando o meu atendimento. E esse feedback é muito rico para que vocês continuem fazendo aquilo que os clientes estão elogiando, e o contrário é verdadeiro. Vocês poderiam puxar avaliações de 1 estrela, que tem o termo atendimento, para ver o que os seus clientes estão pontuando e o que existe de oportunidade para que vocês melhorem a qualidade do atendimento. E dá para usar qualquer tipo de palavra-chave, cada um conhece o seu segmento, tem particularidades específicas. Poderia colocar aqui preço, poderia colocar aqui qualidade, as opções são infinitas. Além desses filtros, temos também por data, seja a data da avaliação ou a data da resposta, e aí eu vou apurar um período inicial e um período final no calendário. Por sentimento, é ainda uma opção que está em fase beta, em fase teste, mas já trazendo um spoiler para vocês, muito em breve a Hub Local ela vai ter uma inteligência artificial integrada que vai até facilitar. Vamos imaginar aqui uma hipótese, e é raro, mas acontece, de alguns usuários que eles descrevem uma avaliação que demonstra que a experiência dele foi bem positiva, mas, sem querer, talvez ele clicou ali em 1 estrela. E aí, quando você filtra por sentimento, você está analisando não só a classificação de estrelas, como é nesse filtro aqui em cima, mas também qual que é o sentimento que você tem desse usuário, se é um sentimento feliz, se é neutro ou se é triste. E, por último, nós temos aqui o filtro por tag. Esse tag
é totalmente personalizado. É como se vocês estivessem colocando post-its em cada uma das suas avaliações com os seus termos. Eu tenho um cliente em específico, é uma hamburgueria, que ele periodicamente tem ali algumas opções novas no cardápio. Então, muitas vezes, ele quer pesquisar para ver se tem alguém reclamando daquele hambúrguer em específico. Poderia ser um exemplo, mas pode ser também que vocês queiram ir tagueando essas avaliações, dizendo, olha, nessa avaliação, o usuário, ele reclamou de preço, reclamou do atendimento e reclamou da qualidade. E aí vocês podem colocar a tag de preço, de qualidade e de atendimento, mas é algo totalmente personalizado e eu vou mostrar para vocês muito em breve como que vocês criam essas tags, certo? Então, bem, vou filtrar aqui as avaliações respondidas, só para que a gente tenha um exemplo. Aqui ele vai trazer os mesmos dados que vocês vê lá no Google. Então, ele diz qual que é o nome do avaliador, qual que é a data e o horário da avaliação, qual que é o local avaliado e o endereço desse local. Vai trazer qual é o comentário. Se por acaso não tiver, fica vazio. E aqui, nesse caso, já é uma avaliação que ela teve uma resposta. Mas eu vou clicar aqui em editar para mostrar para vocês quais são as opções de respostas que podemos trabalhar. Primeiro, é um campo totalmente editável, então eu posso escrever aqui manualmente a minha resposta, caso eu queira personalizar do meu jeito específico para esse cliente. E para isso, tem alguns links aqui que eles vão facilitar essa construção de resposta. Então, vocês podem deixar previamente o website de vocês cadastrado, e aí, se vocês quiserem acrescentar o site nesse texto de resposta, seria só clicar nesse link. A mesma coisa se você quiser inserir um e-mail, então você já teria um pré-e-mail cadastrado, inserir um emoji. O telefone, ele já puxa automaticamente do local que está cadastrado, ou também inserir o nome do local como uma assinatura de empresa. Então, se o seu local, né, ele tem aqui, nesse exemplo, Institutos Intelligence, ele já vai aparecer aqui como se fosse uma assinatura, e também o nome do avaliador. Então, você não precisa ficar copiando, colando, ou ficar escrevendo, especialmente esse nome aqui, que já é um nome mais complexo. Então, ele facilita a vida. Quando você clica aqui, ele já puxa o nome do avaliador, e aí você poderia só ir escrevendo manualmente a sua mensagem. Também temos as opções de trabalhar com modelos de respostas. Na prática, você vai previamente cadastrar esses modelos. Então, nós já temos como prática aqui dos clientes que nós respondemos as avaliações, de ter algo como 3, 4 opções de modelos de resposta para avaliações positivas, alguns modelos para avaliações neutras e outros modelos para avaliações negativas, para que eu consiga ir utilizando, né, e diversificando essas respostas, para não ficar muito repetitivo e passar uma impressão de que é robotizado. Então, eu posso ter o melhor dos mundos, ter uma certa personalização na minha resposta, mas utilizar modelos que vai me dar muito mais velocidade se eu recebo muitas avaliações. Também tem a opção de pedir para a inteligência artificial responder para você. E é claro que, mesmo ela trazendo aqui uma sugestão de resposta, esse também é totalmente editável. Então, se eu quiser mudar uma palavra a partir da resposta, né, que a inteligência artificial desenvolveu, eu posso. Ou eu poderia escrever o meu próprio texto, ou até mesmo ter utilizado o texto da inteligência artificial, não importa qual, mas poderia também pedir para a inteligência artificial melhorar esse texto. E aí ela vai agregar aqui novas informações. Uma vez que eu escolhi o meu modelo de resposta, eu só vou clicar, né, em editar. Nesse caso aqui é uma avaliação respondida, na prática seria salvar, tá? E aí não tem mais nenhum segredo. Voltando no assunto da tag, então eu quero aqui adicionar uma tag. Eu poderia já pesquisar aquelas que eu tenho. Então, eu tenho termos aqui como atendimento, esperando tratativa, esperando resposta. Como eu disse, é totalmente personalizado, você vai dar nome às suas tags. E para criar uma tag, basta você dar um nome. Então, eu vou colocar aqui teste, eu poderia colocar preço. Então, é uma avaliação que o cliente está reclamando de preço. Poderia dar cores.
Então, se eu estiver criando uma tag de conotações positivas, poderia, de repente, escolher um azul, ou se for conotações muito negativas, escolher uma tag vermelha. Mas, claro, é totalmente personalizado ao critério de vocês. Vou dar aqui um título, uma cor, vou clicar em criar, e já está pronta essa tag, não tem segredo, ela é muito simples. E aí eu poderia adicionar, inclusive, mais de uma tag. Então, se eu quiser vir aqui, atendimento, nossa tag, nome, ele já vai criando todas e eu só clico aqui em adicionar. E isso vai facilitar para que lá no início você possa depois filtrar todas as avaliações pela tag específica. Então, são personalizações que agregam para que vocês possam realizar os mais diversos tipos de filtros para fazer o gerenciamento da sua reputação. Vale destacar aqui que, quando nós estamos falando de controle da reputação, é muito precioso o feedback que o cliente dá, né? A gente lembra que tem algumas pessoas que elas têm uma experiência negativa e elas nunca mais voltam. Então, esse módulo, ele ajuda para que vocês consigam apurar melhor o feedback dos seus clientes e reforçar aquilo que é positivo e dar treinamento e melhorar aquilo que for negativo. Bem, falamos sobre o nosso dashboard, falamos sobre o Hubnômetro, falamos sobre o módulo de avaliações. Agora eu vou passar bem rápido no módulo de postagens e depois no módulo de galeria. Então, eu vim aqui no menu à esquerda, de novo em locais, listar locais, venho aqui em postagens. Aqui embaixo, eu tenho o histórico de todas as postagens que eu já realizei, os seus respectivos status. Logo aqui em cima, tenho opções de fazer filtros, então eu quero buscar uma postagem específica, então tem aqui o período de data, o status, ou qual plataforma. Ou, se eu quiser criar uma nova postagem, eu vou adicionar ali, adicionar postagem. Tenho aqui a opção do tipo de postagem que eu quero criar, então pode ser com foco de novidades, de oferta ou algum evento. A única coisa que muda quando eu escolho são as opções de botão que ele aparece aqui. Então, exemplo, se for um evento, eu tenho como programar uma data de início e uma data de término, para que seja removido essa postagem do meu perfil. Mas as demais, elas não têm nenhuma diferença. Então, eu escolhi aqui qual que é o meu tipo de postagem. Eu posso adicionar uma mídia que está salva no meu computador, que o meu time de marketing desenvolveu. Então, venho, seleciono ele e anexo. Ou vocês têm também a possibilidade de utilizar o banco de imagens da Hub Local. E aqui você poderia, se eu colocar exemplo, ó, CrossFit, como eu já trouxe aqui no histórico, ele já me busca imagens de CrossFit para eu não ter que ficar desenhando, enfim, pensando muito. No Google é mais importante que vocês tenham constância em toda semana realizar novas postagens para mostrar que a sua empresa está sempre trazendo informações e sempre atualizada, do que você ficar pensando em algo muito específico para que vocês desenvolvam, tá, pessoal? Então, uma vez que eu selecionar aqui essa imagem, eu vou salvá-la. Aqui eu tenho a opção do texto. Vale destacar que o Google, ele lê todas as palavras que existem no perfil de vocês. Então, é importante que todo o conteúdo produzido, ele fale a mesma língua. Todos os clientes da Hub Local, quando eles passam pelo processo de implantação, é desenvolvida uma estratégia de SEO, onde nós vamos dizer quais são os termos mais relevantes para o seu negócio. Então, se eu tiver, por exemplo, uma concessionária, eu posso, né, chamar de concessionária, eu posso falar de veículos, eu posso falar de automóveis. Tem vários termos que o usuário pode utilizar que leva a uma visualização no seu perfil. E quanto mais termos vocês trabalharem aqui, quanto mais vocês reforçarem, mais relevante, mais vezes vocês vão ser vinculados nos mais variados termos de pesquisa, né? Me veio agora um outro exemplo, como o dentista. Eu poderia pesquisar por dentista, mas poderia falar dentista especialista em clareamento, eu poderia pesquisar sobre faceta de porcelana, enfim. Cada pessoa conhece o seu segmento e tem também a estratégia de SEO que a Hub Local desenvolve para que ajude vocês.
Então, aqui nesse texto, vocês conseguem trabalhar todos esses termos. Nós temos a inteligência artificial, que ele pode gerar algo para vocês, mas vale destacar que a inteligência artificial ela vai gerar um conteúdo vinculado ao seu segmento, e não vinculado necessariamente à imagem ou ao termo que vocês querem utilizar. Mas tem também a possibilidade de você escrever um texto. Então, se eu colocar aqui teste, eu também tenho a opção de pedir para a inteligência artificial melhorar esse texto. Então, ela vai corrigir eventuais erros de português e até mesmo acrescentar algumas informações, deixando o seu texto mais personalizado. Então, uma vez que eu selecionei a minha imagem, selecionei o conteúdo, eu posso dar um nome aqui do tipo de evento, mas não é uma informação que aparece para o cliente final. Programo a data de início e uma hora, se for o caso. Então, se eu quiser que essa publicação ela aconteça à meia-noite, eu posso vir aqui selecionar, ou eu deixo que o Google ele vai atualizar ali na data escolhida. A mesma coisa com o término. Posso selecionar a data e eu também posso dizer que eu quero determinar o horário que vai concluir esse evento. E aqui também programar uma data e hora para excluir essa postagem sem que vocês precisem ir lá e repetir esse processo. Então, se for algum evento que ele tem data de validade, você não quer que essa informação continue exposta lá, vocês têm essa opção aqui para remover. E por último, vocês podem selecionar um botão, e aqui todas essas opções, vocês vão colocar o link que for melhor para vocês. Aqui ele só muda o nome do botão, então é um botão de reserva, fazer pedido, comprar, saiba mais, ou inscrever-se. Todos esses, ele vai te dar aqui um link para o seu botão, e esse link poderia ser do WhatsApp, poderia ser seu site, poderia ser uma landing page, tem várias opções, isso é personalizado da forma que vocês preferirem utilizar. Por último, nós temos o botão de ligar agora, que esse é o único que não vai te dar a opção de link, porque ele já vai amarrar ali a um número de telefone para que vocês consigam, o número de telefone que esteja vinculado lá no perfil. Então, ele não vai te trazer um link. Então, uma vez que eu fiz toda essa programação, já selecionei foto, conteúdo, eu poderia vir aqui e agendar essa postagem, ou eu posso só ir direto em selecionar os locais quais eu quero fazer essa postagem. Então, de novo, mesmo que eu esteja fazendo, né, entrando ali na visualização em massa, vocês conseguem selecionar quais locais que vocês querem visualizar. E aqui, voltando, concluindo, né, entendemos a parte do dashboard, do hubnômetro, o módulo de avaliações e de postagens. Vamos para as duas últimas etapas, que é o módulo de atualizações de dados e das atualizações de galeria. O módulo de galeria, ele é muito parecido com o de postagens, por isso que eu até deixei ele aqui mais para o final. A única coisa que muda é que você só vai adicionar uma mídia, então não tem todo aquele contexto. Ele está me dando aqui um alerta que eu tenho locais não cadastrados. Não tem todo aquele contexto, como nas postagens, conteúdo, data e horário, porque aqui você só vai trazer uma foto para a sua galeria do Google. Tem somente aqui as opções para você selecionar se é uma foto geral, de capa, de logo ou de cardápio, que na prática, a foto de capa é aquela que sempre fica destacado no topo do perfil e só há espaço para uma foto de capa. Então, se eu tinha uma foto antes e eu for trazer uma nova, ela vai ser substituída pela nova, tá? E normalmente é utilizado essa foto de capa para que vocês tragam uma foto de fachada. Vale destacar que o Google já tem inteligência artificial para identificar se a sua foto de capa está ou não mostrando a fachada. Então, esses são critérios que faz você perder relevância caso a sua foto de capa não seja a fachada do seu estabelecimento. A foto de logo é algo que não aparece para o público final, mas vale destacar que é importante vocês cadastrarem até para o Google conseguir identificar quem é a sua marca. Existem especialmente supermercados e farmácias com nomes muito parecidos, e aí ter a sua logo ajuda nessa diferenciação. E por último aqui a foto de cardápio. Então selecionei aqui qual que é a categoria, eu vou clicar aqui em adicionar, e eu vou escolher essa foto que está salva no meu computador, e aí eu clico para adicionar.
não tem segredo, eu só vou selecionar aqui quais os locais que eu vou utilizar e vou clicar em publicar e ele já vai fazer essa atualização direto no perfil do Google. E agora vamos, por último, no nosso módulo para que atualizem os dados. Então, eu volto aqui no menu à esquerda, locais, listar locais. Diferente das atualizações em massa, quando você vai atualizar um local, na maioria das vezes é uma informação que ela é individual, mas tem também. Vamos imaginar que eu tenho um 0800 para todos os meus perfis, você poderia fazer essa edição em massa. Eu vou mostrar aqui individual por local, porque não vai mudar o cenário, a diferença é que ele vai aplicar para um ou para todos. Então, aqui eu tenho uma aba de informações, de links e de horário de funcionamento. Basicamente, as informações que frequentemente são atualizadas é o telefone ou o endereço. Todos esses campos são editáveis, então, se por acaso eu coloco aqui um outro CEP, ele vai puxar automaticamente esse endereço, mas eu poderia também personalizar, caso tenha puxado. A gente sabe que endereço no Brasil é algo que não é muito padronizado, mas vocês conseguem fazer edição aqui se quiser acrescentar qualquer informação que ele não puxou automaticamente, certo? E bem, uma vez que eu alterei aqui qualquer informação no endereço ou qualquer informação no telefone, e eu não vou realizar essa alteração, porque nós temos perfis verdadeiros ali conectados, né, aqui dentro da plataforma, mas a função salvar, ela se chama sincronizar. Por quê? Porque quando você está atualizando uma informação na plataforma, e isso vale destacar que é um dos principais motivos aqui de utilizar a plataforma da Hub Local, é o nosso monitoramento automático. A gente acaba falando muito de Google, porque o Google, ele de fato é a plataforma onde você consegue fazer um trabalho mais estratégico para você fazer a manutenção da sua relevância orgânica, mas a Hub Local, ela não é só Google. Nós somos um hub que conecta os principais mapas e mecanismos de busca, como Google, Facebook, Foursquare e Yelp, que, por sua vez, se comunica com o Waze, com a Alexa, enfim, são diversos mapas, e aí você garante uma onipresença digital, e quando você vem atualizar alguma informação aqui na plataforma da Hub Local, quando você clica em sincronizar, automaticamente a plataforma ela vai indexar essa informação em todos os outros mecanismos de busca, em todos os outros mapas, para que você tenha consistência nessas informações. Então, é importante, porque imagina, se você atualiza no Google, mas esquece de atualizar no Facebook, e aí o usuário tem uma experiência negativa porque vai para o endereço errado, ou liga, ou horário de atendimento errado. Então, além de uma experiência negativa que isso pode gerar para o cliente, se essas informações não estiverem consistentes, também pode gerar dúvida para o próprio Google, porque aí ele não vai confiar nas suas informações, porque ele vai ficar com dúvida, será que a informação que está aqui comigo, Google, é a correta ou é a que está com o Facebook? Então, essa consistência ela é muito importante. Então, aqui na aba de informações, vocês conseguem atualizar o telefone, o endereço e também fazer aqui o ajuste no pino do mapa. E, por último, nós temos também o ajuste no horário. Aqui ele está me pedindo, eu vou colocar não, mas ele também tem como eu fazer aqui a programação dos horários de funcionamento. Então, aqui ele está cadastrado como fechado, e aí eu posso clicar aqui em abrir. Poderia escolher 24 horas, se fosse o caso. Então, se eu clico aqui, ele já até remove as opções de horário. Poderia replicar esses horários para todos os outros dias da semana, ou só alguns específicos, para facilitar aquela configuração de você não ter que ir um por um para fazer essa configuração. Ou, se eu tenho um horário de atendimento específico, eu vou colocar, né? Não vou selecionar a opção de 24 horas, vou colocar um horário inicial e um horário final. E, em último caso, se eu sou um estabelecimento que fecho no meu horário de almoço, eu poderia adicionar aqui mais uma opção de horário. Então, eu poderia colocar, né? Abro às 8, fecho meio-dia, depois abro às 2 e fecho às 18. E aí é só replicar essa mesma programação para os demais horários. Por último, aqui embaixo nós temos as opções para que vocês criem datas especiais, que é aquela função que eu mostrei lá no nosso início da nossa live.
que ele diz, se você tiver um dia específico, que só aquele dia você vai ter um horário diferente, você vem aqui e adiciona, e a configuração ela é muito parecida, você só tem aqui um título, que aí você poderia, como nesses exemplos, Dia das Mães, Tiradentes, qual que é o feriado, mas pode ser algo específico do seu estabelecimento, o motivo que não vai abrir, isso não aparece para o usuário final, é mais para um controle interno seu. E aí você coloca qual é essa data em específico e também faz a mesma configuração. Poderia selecionar 24 horas, poderia selecionar que esse local está fechado, ou cadastrar aqui uma programação específica de horário de funcionamento. E aí, feito isso, é só clicar aqui em adicionar, eu não vou concluir essa ação, mas do mesmo modo, quando vocês estão atualizando o horário de atendimento, que é aqui o horário principal, então, se eu colocar um horário na segunda-feira, todas as segundas-feiras terão esse horário programado, a função de salvar é a mesma lá em informações. Então, vocês vão clicar sempre em sincronizar para garantir que a plataforma atualize vocês em todos os mecanismos de busca e assim vocês tenham essas informações mais consistentes. Bom, terminamos aqui a nossa live e agora eu vou abrir o espaço. Vamos ver com o time de moderadores aqui se temos bastante dúvidas. Será que eu fui muito didática? Foi excelente, Carol. Muito obrigado pela sua demonstração. Quero convidar alguém que tenha alguma dúvida que tenha surgido durante a nossa demonstração ou alguma outra dúvida da plataforma. Você pode abrir o áudio e fazer sua pergunta. O Henrique acabou de levantar a mão. Ou, se preferir, também pode escrever no chat que a gente lê a sua pergunta. Pode falar, Henrique. Tudo bem, sem problema. Alguém tem alguma outra dúvida e quer perguntar para a Carol agora? Caso não, vocês sabem que a gente está sempre disponível para tirar as dúvidas de vocês. Quero lembrá-los que essa demonstração completa vai estar disponível no nosso site, no nosso YouTube e também vai ser enviado para vocês via e-mail, tá bom? Agora no chat eu vou enviar para vocês um formulário. Esse formulário também vai ser enviado por e-mail para vocês, que é para que vocês possam responder como foi a live, dar dicas, sugestões para os próximos momentos. Mas eu acho que a Carol foi tão didática que todo mundo saiu aqui